Bom dia a todos, feliz sábado. Gratos a Deus, nós estamos por estar aqui. Nós três e vocês também. Mesmo nessa posição que estamos, vamos fazer uma oração. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelos livramentos, por tudo, Senhor. Abençoa a nossa escola. Que a gente não fale de nós, mas do que aprendemos, do que o Espírito Santo está nos ensinando. Nos orienta a cada momento, para que a gente tenha sabedoria espiritual, para viver materialmente neste mundo. Deus nos abençoe, nos dê uma manhã de paz e de sabedoria espiritual. Amém. Irmãos, gratificante estar aqui. Muito importante poder compartilhar com vocês a lição da escola sabatina de hoje, ou a recapitulação desta semana. Estou aqui com os nossos amigos, irmãos, companheiros aqui na igreja, Leandro e Rodolfo. Eu me sinto bem de estar aqui com eles, pela experiência que eles têm, para falar da nossa lição. Irmãos, quem perdeu, eu digo que essa lição, eu não poderia cometer aqui o equívoco de dizer que foi a melhor até hoje, até porque eu não vivi tantos anos aqui na igreja adventista. Mas, como convivi em outra denominação, também participava da escola, então, entre tantas lições importantes, essa lição aqui, esse trimestre, essa lição tem sido uma maravilha, porque eu tenho falado que eu sinto. A lição, eu conversava com o Leandro, com o Rodolfo, eles sentem o mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas que estudaram, que participaram aqui da escola sabatina, deste conteúdo, provados pelo fogo, não é diferente. Eu aprendi muito nessa lição, muito, para poder viver a cada dia como cristão nessa terra. Nós vivemos no início, a primeira lição, foram 13 lições, com essa de hoje, estamos aqui na recapitulação. O crisol do pastor, os crisóis da vida, a gaiola, vendo a face do Orives, calor extremo, lutando com toda a energia, esperança indestrutível, vendo o invisível, uma vida de louvor, mansidão no crisol, esperando no crisol, morrer como semente. E a lição que nós estamos agora, com irmãos, Cristo no crisol. Irmãos, eu aprendi um pouquinho em cada lição dessa. Em casa, eu estudando a lição, Rodolfo e Leandro, eu orei pelos que escreveram a lição, pelos que estudaram, pastores, teólogos, os que se dedicaram a preparar essa lição, com todo esse conhecimento que a gente sente que é um conhecimento que vem de Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém escreveria o que está escrito aqui. Eu tenho certeza disso, sem uma dúvida, porque o Espírito vive entre nós, nós temos o Espírito Santo e sabemos que Ele fala conosco e nessa lição Ele tem falado. Feliz sábado, Leandro. Feliz sábado a todos, né? E sintam a paz de Deus e se manter reverente para aprender e colocar em prática as verdades de Deus. Rodolfo, feliz sábado. Feliz sábado, Deus seja abençoado com a lição. A lição de hoje, nós estamos recapitulando Cristo no crisol. O verso para memorizar está aqui, em Mateus 27, 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Leandro, forte isso aqui, né? Muito forte, né? O que você aprendeu com isso aqui, Leandro? Interessante a gente analisar, né, esse verso, porque quando a gente pega e lê ele assim, mais profundo, eu me perguntei, né? Poxa, quer dizer que Deus desamparou Jesus, né? E a gente aprendendo, buscando conhecimento, a gente aprende que não foi Deus que desamparou o autor de Jesus, mas o peso do pecado da humanidade que fez com que ele se sentisse separado de Deus.
porque sabemos que é isso que o pecado causa na nossa vida, né? O pecado ele nos traz essa barreira, essa separação entre nós e Deus. Então foi isso que Jesus sentiu ao perguntar por que Deus o desamparou. E na realidade não foi Deus que desamparou Jesus, mas o peso do pecado, a sensação que o pecado trouxe e lhe fez se sentir longe de Deus. Rodolfo, eu sei que você tem um complemento dentro da lição, mas no resumo da semana diz aqui o seguinte: o Cristo sofreu por nós. O que podemos aprender com o seu sofrimento? Aí você pode juntar o conteúdo que você já tem aí com mais o que nós aprendemos com o sofrimento de Cristo. Isaías fala nessa princípio, fala que Cristo carregou sobre si as nossas iniquidades. O pecado que traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras foram sarados. Nós aprendemos na lição que Deus é capaz com os seres humanos com a liberdade. Eu costumo dizer que esse dom que Deus nos deu é muito perigoso. Que a liberdade, ela pode causar nos seres humanos a dizer assim, mas não, já que eu sou livre, eu também sou livre para não escolher você, eu não escolher o Senhor. E foi exatamente o que aconteceu lá no início, lá no Éden, né? Deus ele criou Adão e Eva com a capacidade de liberdade, de livre-arbítrio, a chegar ao ponto deles escolherem assim, não, eu quero fazer a minha própria vontade. E como a lição veio agora aqui, que a liberdade de todas as suas criaturas, essa inteligência, era tão sagrada, que em vez de negar, Deus escolheu carregar em si mesmo o peso do sofrimento causado por nosso abuso a essa liberdade. Então, o pecado, o salário do pecado é a morte, e todos que pecam, eles merecem morrer, mas Deus carregou sobre si os nossos pecados. Aquilo que era para ser seu e meu, Deus carregou para ele. Deus se apegou a ele. Nós temos aqui no domingo, nós vamos adiantar, porque é uma recapitulação da lição, né? Nós estamos recapitulando e o tempo não dá, a gente tem um tempo para cumprir. E a lição, ela, só uma parte dessa aqui, um dia da lição já daria para a gente passar 30 minutos comentando o suficiente pelo que nós aprendemos e estamos sentindo nessas informações que estamos tendo aqui através desse estudo. Os primeiros anos de Jesus. A Bíblia nos dá poucas informações sobre os primeiros anos da vida de Jesus. Alguns versos, porém, nos dizem sobre as condições e o tipo de mundo o qual veio o Salvador. A gente tem, né, as informações, não muitas, mas temos informações sobre o sofrimento de Jesus, desde criança e no ventre da sua mãe. Essa é a lição que nós, né, estudamos no domingo. E aí, Leandro? A gente percebe, né, que a vida de Jesus, muitas vezes a gente acha que a nossa vida é difícil, passamos por dificuldades. E quando a gente começa a focar em Cristo, a gente percebe que nada que passamos ou que possamos passar não se compara com o que Cristo passou. Porque percebemos que desde o momento do seu nascimento até os últimos momentos de vida foi só sofrimento. Sabemos que ele tinha uma esperança, ele sabia o porquê ele estava passando por isso. Mas sabemos que não é fácil. Vemos aqui desde o momento que ele nasceu, ele já passou ali por perseguição, por preconceitos, né? A gente já vê ali um momento e um lugar que ele nasceu. A gente já vê um significado de pobreza, de sofrimento. A gente já vê que já foi uma vida difícil desde o seu nascimento, na verdade. Então a gente aprende com a vida de Jesus que ele, que é um Deus, né? É perfeito. Ele se fez homem para sofrer por amor a nós, e porque eu e você temos que reclamar ou se maldizer porque passamos por alguma dificuldade nessa vida, né? E temos uma certeza e uma esperança maior que ele nos dá. Rodolfo, nós, quando aceitamos Jesus, a gente começa os primeiros tempos da nossa vida, para quem não nasceu na igreja, né, aceitou depois, eu tive essa experiência. A gente quer se separar totalmente de tudo que for pecado. Isso nos primeiros dias, ou meses, talvez, anos da nossa conversão. A gente diz, agora eu sou crente, agora eu conheci Jesus, eu aceitei. Então começa a ficar, né, todo quietinho. Depois vai se habituando ao padrão. E não, eu sou crente, e começa até se relacionando, convivendo de maneira mais à vontade. Mas a cada dia que passa, pelo menos acontece
civil, nós começamos a nos perturbar com aquelas coisas que desagradam a Deus, com o pecado, com alguns amigos que somos amigos mesmo, familiares, até irmãos da igreja, que começam a ter uma vida bem à vontade, sem observar o pecado, saindo do padrão de Cristo. E a gente fica meio triste, né? A gente fica meio, e se incomoda muito. Ou seja, é uma tortura para a nossa mente, que a gente queria que as pessoas fossem todas boas, todas perfeitas, muitas vezes. Agora, Rodolfo, como deve ter sido para a alma pura de Jesus estar em contato com o pecado? Ele, desde criança, foi crescendo, era puro. Para nós, a gente se sente ruim, sem ambiente, e para Jesus, deve ter sido muito bom. Boa pergunta. Eu também me perguntei, rapaz, nós que somos pecadores, quando estamos diante do pecado, a gente está se sentindo mal? E quem é puro, santo, sem pecado, sem mancha nenhuma, lidar toda hora. E a lição traz uma coisa muito importante aqui, que com exceção de Adão e Eva, antes da queda, Jesus foi a única pessoa sem pecado que já viveu. Em sua pureza e impecabilidade estava imersa em um mundo pecaminoso. Que tortura deve ter sido para sua alma pura. Estar constantemente em contato com o pecado desde quando ele era criança. Isso aqui é muito forte, irmãos. Mesmo que nós, como os pecadores, a gente se acha mal quando estamos dentro do pecado, e o Deus Santo, imaculado, não tem mancha, não tem pecado, não tem situação. Quando a gente olha a história da razão trazendo isso, Jesus nasceu na família pobre, o rei do universo, aquele que veio dentro da palavra, que os céus e a terra, agora não tinha um lugar para nascer, nasceu na manjedoura. Aquele criador dos céus e a terra agora sofreu preconceito, porque hoje pode vir alguém bom de Nazaré, pode vir alguém, preconceito, xenofobia, e você percebe que a vida de Jesus, desde a infância, desde que vem ali, sofreu perseguição, foi tentado matar ele ali quando estava com 2 anos, ele teve que fugir. E você percebe, né, que toda a vida de Jesus, o Criador dos céus e da terra, ele teve que passar pelo prisão dessa vida. E quando eu olho para mim, fico às vezes me questionando por que eu passo por essa prisão. Nós aprendemos uma lição que o prisão na vida de cada um é para nos fortalecer para algo muito maior do que está aqui. Na segunda-feira, nós temos um título aqui que ele é muito pesado. Pesado. Desprezado e rejeitado. Isso é pesado. Nós que não temos nada a oferecer a ninguém, de nós mesmos não temos nada, né? A própria palavra de Deus nos diz isso, que nós não temos nada a oferecer. O que temos de bom em nós é de Deus. Jesus, desprezado e rejeitado. Eu vou deixar que Leandro comente sobre esse desprezo, que eu sou comentar antes, eu vou tirar as palavras que ele pode usar. Mas todos nós, quando a gente se sente desprezado, rejeitado, é difícil, é muito difícil, não é? Na parte da segunda-feira a gente vê aqui, né, o Criador sendo rejeitado por sua criatura, né? Sabemos, a gente como ser humano, que não é uma sensação boa, né? Eu fiquei imaginando, né, aquelas ilustrações que eu ouvi, dando um exemplo de um pai que tem o seu filho ali, né, e cuida do pai com amor, com carinho, trabalha para dar o melhor sustento, com aquele amor, e quando o filho cresce, ele despreza. Ele vira as costas, não quer ouvir seus conselhos, e é como se o pai quisesse o mal para a vida dele. E eu começo a ver essa ilustração que eu ouvi, a gente fica olhando como é que Jesus se sente conosco, né? Ele nos criou, Ele nos cuida, cada mínimo detalhe da nossa vida Ele está cuidando. E muitas vezes a gente age como esse filho rebelde, despreza o Pai, é como que o que Ele quisesse para nós não seria o melhor para nós, e a gente age como uma criança rebelde. E mais que eu aprendi com isso, é que a dor maior de Jesus não é de saber que nós o desprezamos, mas é saber que a consequência do desprezo que damos a Cristo vai nos trazer algo pior. Embora Ele sofra com nosso desprezo com Ele
ele sofre mais ainda ao saber a consequência que iremos passar ao rejeitá-lo. E o prejuízo final maior será nosso. É isso? Eu quero ler aqui Mateus 23, 37, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os meus filhos, como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Mas quando Jesus usa essa linguagem de figurativo, irmão, sempre que você imagina, a galinha, ela dorme no puleiro, mas quando ela tem os pintinhos ali, ela desce no puleiro e coloca todos os pintinhos debaixo das asas. Jesus está falando assim: mas quantas vezes eu queria juntar vocês assim, para quando chovesse, a chuva batesse em mim, não em vocês. Quando tivesse uma situação de perigo, eu que sofresse, não vocês. Mas quantas vezes nós, às vezes, assim como um pintinho quer sair debaixo das asas da galinha. Não é a linguagem que Jesus está dizendo assim: quantas vezes eu quis colocar vocês aqui debaixo. Mas como a lição dizendo, né? Ele foi desprezado e rejeitado. E eu fico imaginando isso que vocês falaram também. Irmão, isso aqui é extraordinário, irmãos. Jesus não é porque Jesus não está preocupado com o que ele sofreu, mas ele está preocupado com a sua rejeição, que você vai sofrer se você rejeitar a graça dele. A maior preocupação de Deus é essa. Não foi o que ele passou, mas é o que você vai passar, o que eu vou passar, se a gente rejeitar, ficar debaixo das asas de Jesus. E a gente complementa o seguinte, que com a rejeição, porque tem várias maneiras da gente rejeitar a Deus. Muitas vezes, mas eu amo meu Pai, Jesus é o meu Salvador, eu amo a sua palavra, mas em algum ponto a gente está rejeitando muitas vezes. Nós rejeitamos a Deus ou deixamos causa vamos dizer assim, essa tristeza em Deus, quando nós não estamos preparados para dizer ao inimigo quem é Deus, o porquê nós somos crentes em Deus, o porquê nós cremos no sofrimento de Jesus. E às vezes a gente não está preparado, porque nós não participamos dos pequenos grupos na igreja para tirar dúvida, para conversar com os irmãos, porque até hoje eu tenho muitos anos na igreja, muitos anos lendo a palavra, mas Denilson sabe, Rogério, Max, Adriana está ali, André, quando eu levanto questionamentos muitas vezes, mas por que isso? E um dos questionamentos que tem na cabeça de muita gente, mesmo às vezes estando na igreja, é o porquê. Por que isso? Por que aquilo? Essa lição, esse trimestre, nos trouxe tudo que a gente precisava aprender. Quem não estudou essa lição ainda está em tempo, viu? Ainda está em tempo de estudar. Pegar a lição em casa, se um dia vai recapitulando. Hoje nós temos o YouTube, né? A internet. Mas eu não sei mexer no celular. Pede para o neto, pede para o filho, abre na escola sabatina, vai lá, procura a lição e assiste. Tem boas pregações aí, bons estudos. Só quem sai ganhando mais é você. E se você e eu não estudar, sabe quem sai ganhando? O inimigo, o nosso inimigo, e rindo diante de Deus, porque os filhos de Deus estão desprezando a Deus. É dessa maneira que eu entendo. Não podemos dar lugar ao inimigo. Na terça-feira, nós estamos recapitulando aqui, essa lição da terça-feira, ela é forte também, muito forte. Jesus disse a Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Ei, galera, forte isso aqui, né? O que você tem a dizer, galera? A gente percebe, né, que até as pessoas que estavam mais próximas de Cristo, elas são falhas. Elas falharam em alguns pontos. E é onde a gente percebe que essas pessoas, por mais que estavam próximas de Cristo, acontecia por essas coisas vamos dizer assim, de se afastar, de falhar. Aí é quando eu me imagino que eu sou dependente totalmente de Cristo, eu tenho que me procurar cada vez mais, porque eu olho para essas pessoas que conviviam com Jesus e muitas vezes eles faziam algo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Imagina ele, se eu não buscar todos os dias me aproximar mais de Cristo, o que é que vai ser de mim? É verdade? Ô Rodolfo, a lição traz aqui, falando sobre o sofrimento ao longo dos 33 anos de vida de Jesus. Rodolfo, ele sofreu mais quando era criança, pobre, ou sofreu quando estava mais jovem, sofreu no final, lá no Getsemane. Qual foi o maior sofrimento
de Jesus, o que você aprendeu com essa lição? A lição que está dizendo aqui que nada se compara ao que ele enfrentou nas últimas horas antes da cruz. Nada se compara. Eu tenho alguns textos aqui, de uma forma rápida, que eu vou para vocês. Quando estava estudando aqui a terça-feira, aí eu fui procurar o que o texto de Jesus fala a respeito dessa cena. E é incrível. Isso, o peso desse fardo era tão grande que ele temeu ficar para sempre afastado do amor do seu Pai. Ele não podia, eu fiquei perguntando, por quê? Deus poderia estar ao dedo e acabar com aquilo com um piscar de olho, mas por quê? A lição também está aqui. Ele não podia exercer seu poder divino para escapar dessa agonia. Como homem, devia sofrer as consequências do pecado humano. Como homem, tinha que sofrer a ira de Deus contra a transgressão. Isso aqui é forte. E Deus ele pagou o seu preço. Mas quando rejeitamos, nós vamos ter que pagar o preço. E continua dizendo que o diabo, o tentador, havia chegado para o último e terrível. Se fracassasse ali, o rei do mundo finalmente se tornaria de Cristo. E ele seria derrotado. Se pudesse vencer a Cristo, a terra se tornaria o rei de Satanás. E a raça humana estaria para sempre ao seu poder. Satanás tinha pressão sobre o Redentor, apresentando a situação em seu pior aspecto. As pessoas que alegam estar acima de todos os outros, em vantagem espiritual, procuram te destruir. Um dos teus próprio discípulo vai te trair. Um dos teus mais zelosos seguidores vai te negar. Todos te abandonarão. Que grande, irmãos, e terrível foi aquela luta. Que grande, irmãos. Eu fico perguntando, em troca de quê? Em troca de que você e eu aceitássemos a sua graça. Nem tudo está perdido. Existe graça na vida. O que compete a cada um de nós é agarrarmos essa graça e viver de uma forma obediente aos mandamentos de Deus. Uma maravilha essa lição tem sido para nós, irmãos. Todo trimestre, uma bênção. Eu digo porque eu aprendi uma das coisas que mais me confortou nessa lição. Foi, no decorrer de todo esse trimestre, saber por que estamos sofrendo. Porque isso é um questionamento de muitas pessoas. Eu estou falando de pessoas convertidas, pessoas que aceitaram Jesus. E a primeira informação que se tem é que aceitar Jesus é para viver com a boa, viver livre de sofrimento. E quando nós aceitamos Jesus, aí parece que vem, aí é que é pressão, né? Isso aí é que é pressão mesmo. Eu tenho passado e passo por muitas dificuldades. E tem pessoas no seguinte, eu nunca fiz isso, mas tem pessoas que dizem, eu vou desistir da igreja. Eu não sei porquê, eu não consigo entender como é que você está sofrendo com quem é o Consolador ao seu lado, o Espírito Santo está conosco, porque a palavra diz isso. Jesus prometeu que depois que ele partisse desse mundo, o Espírito Consolador ficaria conosco, o Espírito que lembraria tudo, que confortava, que cuidava e que cuida. Nós temos essa convicção e tem pessoas que depois de qualquer problema se afastam, não quer o Consolador perto, não quer aquele que pode resolver os problemas. Nessa lição eu aprendi muito o seguinte, aprendi para me servir. Eu tenho certeza que quem estudou, quem prestou atenção à lição, aprendeu. Saber por que estamos sofrendo, saber o que é tentação, saber o que é provação. A tentação que vem do inimigo, se está vindo, é tentação, sofrimento. A provação pelo amor de Deus, e aquele sofrimento que foi escolha minha e sua. Foi o que plantamos, foi o que escolhemos, então estamos sofrendo. Essas três coisas, que tudo se resume em sofrimento, passando pelo crisol. E graças a Deus por isso, eu posso dizer com toda a convicção que eu aprendi isso nesse trimestre. Eu já sabia de algumas coisas, agora sempre tem um porquê. Esse porquê que ele começou, Rodolfo e Leandro, porque Deus não destruiu Satanás. Tem muita gente se perguntando, porque Deus não sabia do futuro? Sabia. E você que estudou a lição, você que é crente, que está dando ouvido à voz do Espírito Santo, você sabe
porque Deus não destruiu Satanás e sabe por que estamos sofrendo. E sabemos todos os porquês. Nenhuma dúvida pode ter nenhum crente. Nenhuma dúvida, porque nós estamos aqui com a palavra. O Deus crucificado na quarta-feira, nós vamos aqui adiantar, né? Foi derramado sobre ele praticamente, Rodolfo já falou, né? Na cruz, Cristo sofreu a justa indignação de Deus. Muitas vezes a gente, quando lê e diz isso aqui, né, diz a indignação, o pai com o filho. O que é que você tem a comentar sobre isso? Ô Rodolfo. Achei interessante o que você falou, até falar aqui. Tanto ao lado de Deus, como ao lado do diabo, você vai sofrer. A diferença é do que lado você está, daquele que venceu ou daquele que está derrotado. Nesse mundo terá aflições, mas tem bom ânimo, porque ele venceu. Quando na pergunta aqui do Deus crucificado, existem alguns eventos que aconteceram nesse episódio, e eu achei muito interessante aqui. A lição traz alguns textos bíblicos que eu vou resumir aqui. Mateus 27 fala que houve trevas na terra, do meio dia até as 3 horas, e é uma coisa muito interessante aqui, né? Na crucificação de Jesus ali, o dia ficou escuro. E no nascimento de Jesus, a noite ficou clara. E Mateus 27, 51, 52, fala que muitos ressuscitaram. E Mateus 15, ao 31, versículo 38, fala que o véu do santuário foi rasgado. Não pode mais haver um sacrifício do animal, porque o poder de Deus que tira o pecado do mundo, ele venceu. E agora está habitando o santuário celestial, intercedendo por nós. E sabemos que a vitória está mais que garantida. E a lição diz aqui que, de acordo com a Escritura, a ira de Deus contra o pecado, contra o nosso pecado, ele foi derramado sobre Jesus. Bom, praticamente o nosso horário está sendo concluído, né? Mas nós temos aqui a quinta-feira um Deus sofredor e seus seguidores. Ei, galera, seguir a Deus sofre, né? Sabemos que seguir a Cristo, muitas vezes eu me imagino quando eu comecei a frequentar a igreja, eu achava que meus problemas iam desaparecer. E esses são maravilhas, mas quando a gente começa a seguir a Cristo, começa a ter uma vida ao lado de Jesus, você percebe que até chegar nesse mundo, iremos passar por dificuldades. Porque ninguém diz esse escrito, né? Não mundo terá aflição, mas tem que ir com ânimo, porque eu venci o mundo e você vencerá também. Então o que é que eu aprendi com isso? Até chegar nesse mundo, como o Rodolfo falou, iremos sofrer, independente se estamos com Cristo ou não. Agora cabe a mim, a você, escolher de que lado sofrer. Então, se eu tenho que sofrer estando com Cristo ou não, então é melhor escolher sofrer ao lado de Cristo, porque eu sei que vou sofrer, mas tenho uma esperança maior, que independente do que eu passe, até que se eu passe pela morte, Ele vai me ressuscitar, eu vou viver eternamente com Ele, e tudo isso vai passar, né? Então, a melhor forma de estimular minha esperança, minha fé, é eu pensar e relembrar as promessas que Cristo fez para cada um de nós, porque quando estamos passando pelo problema, muitas vezes a gente vai se esquecendo da promessa de Deus para nós, achamos que não tem mais sentido, que não tem fim mais aquele sofrimento, mas quando paramos para refletir e relembrar as promessas que Deus fez, a gente percebe que tudo isso vai passar e tudo isso vai valer a pena. Praticamente o que a quinta-feira traz aqui é falando sobre duas coisas, né? Em meio ao sofrimento, e a primeira é o sofrimento que devemos, ou ter duas coisas em mente. Primeiro, Cristo, nosso Senhor, sofreu mais do que qualquer um de nós, né? Estamos sofrendo. O Rodolfo praticamente já abriu esse assunto aí. E em segunda medida que sofremos, devemos nos lembrar dos resultados do sofrimento de Cristo, ou seja, ter em mente o que nos foi prometido por meio do que Ele fez por nós. O Rodolfo Leandro, em outras palavras, já transmitiram isso. A gente não tem mais tempo, mas Leandro e Rodolfo tem um convite para fazer para o próximo trimestre, né? Tem mais algo a dizer, Leandro? Rodolfo? Então, eu quero dizer, vou antecipar aqui, já com o Rodolfo, que eu já estou aqui com minha lição, viu? Desse trimestre que estamos iniciando, já, Rodolfo. Você percebe, irmãos, a importância de comprar as coisas falando, porque o seu alimento diário, semanal, a lição da escola sabatina, ele é o estudo da Bíblia de uma forma mais
Como seria, irmãos, a igreja se todos estudassem, se todos dedicassem tempo estudando a palavra de Deus, todo mundo aprendendo junto, com um só propósito, honrar a Deus e glorificar o seu nome através do estudo da palavra, irmãos. E que se você não comprou ainda está em tempo de você comprar a sua lição e garantir a sua assinatura para o ano 2003. Não fique de fora, para que você possa fortalecer a sua fé, aumentar, crescer em graça diante de Deus, através do estudo da sua palavra. Esse é o meu apelo que eu faço, para que você se dedique. Só para concluir, esse trimestre nós vamos estudar o seguinte: preste atenção aos títulos que nós vamos estudar, cada lição. Rebelião em um universo perfeito. A seguinte lição: morte em um mundo de pecado. A próxima: entendendo a natureza humana. A quarta: a esperança do Antigo Testamento. Quinta: ressurreição anteriores à cruz. A sexta: ele morreu por nós. A sétima lição: a vitória de Cristo sobre a morte. A oitava: a esperança do Novo Testamento. Nona: passagens bíblicas controversas. Décima: as chamas do inferno. 11ª: enganados no tempo do fim, ou enganos no tempo do fim. 12ª: a cosmodivisão bíblica. 13ª: o processo do juízo. E a 14ª finaliza em dezembro: novas todas as coisas. Aí vem a esperança para nós. Uma bênção. Que ninguém perca numa lição dessa. Vamos nos ficar em pé.